Olá, gente, boa tarde. Espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje nós vamos corrigir as atividades das páginas 52 e 53 do livro de vocês, que foram as duas últimas tarefas que eu dei. Só isso para hoje, tá? Corrigiu, manda para mim corrigido que vocês erraram e tá tudo ok. Na página 52 do livro, eu pedi para que vocês fizessem a número 2, a número 3, a 5, a 6 e a 7. Então, nós vamos corrigir primeiro a página 52. Abre o caderno de vocês na atividade, tá bom? O que vocês acertarem, dê um visto, um C de certo. O que errou, você dá um risco do lado, apaga e corrige. Então, vamos começar. Atividade número 2, que foi a primeira que eu pedi para que vocês fizessem. Qual é o bloco econômico mais antigo e avançado da atualidade? Explique o que motivou a formação desse bloco. Então, vamos à resposta. A resposta está no livro do professor aqui, tá? Então, ó, o bloco mais antigo da atualidade é a União Europeia. Ele foi criado para estabelecer a política e a economia dos países europeus e minimizar a influência estadunidense no continente após a Segunda Guerra Mundial. Aí depois nós vamos ao número 3. Explique o que é o Mercosul e qual o seu estágio como bloco econômico. Nós vemos que os blocos econômicos, eles têm vários estágios, né? Então, eu tenho até um quadro que sintetiza esses estágios. Vocês iam investigar para mim qual que é o estágio e o que é o Mercosul. Então, resposta do número 3. Tá aqui, ó. A resposta aqui, ó. Bloco econômico formado por Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. A Venezuela está suspensa no momento. Desde 2016 ela foi suspensa por questões democráticas. Qual que é o estágio que se encontra o Mercosul? Ele encontra-se no estágio de união aduaneira. Agora nós vamos corrigir o número 3. Não, o número 4, desculpa. Identifique quais são as maiores dificuldades para o funcionamento da Unasul. Vamos à resposta. A resposta está aqui, ó. A pobreza presente nos países membros, desequilíbrio econômico entre esses países e crises políticas, além de uma forte pressão dos Estados Unidos para que a integração do continente não seja bem-sucedida. Agora, exercício número 5. Quando e com quais objetivos a IIRSA foi criada? Resposta. Ela foi criada no ano de 2000 e os objetivos são visando a melhoria da infraestrutura de transporte, energia e comunicações entre os países da América do Sul. Então, essa aqui é a resposta da número 5. Vamos para o número 6. Quais são as principais críticas aos projetos da IRSA, especialmente no que diz respeito à questão ambiental? Resposta. Segundo ambientalistas, os projetos vão causar desmatamento, em especial na faixa do Amazonas. Além disso, os projetos da hidrovia Paraguai-Paraná vão gerar impactos ambientais em áreas vulneráveis, como o Pantanal. Agora é o número 7. Segundo sua análise, qual país obteve mais vantagens com o NAFTA? Justifique a sua resposta. O NAFTA
é formado pelos Estados Unidos, Canadá e México, né? Então, a resposta está aqui, ó. Estados Unidos. Depois da consolidação do NAFTA, novas empresas estadunidenses se instalaram no México, buscando obter vantagens de produção, como mão de obra mais barata e acesso a matérias-primas. Outra vantagem foi a ampliação do mercado consumidor para os produtos estadunidenses, que passaram a ser comercializados sem restrições no Canadá e no México. Aí depois vocês tinham que fazer a número 8, que era analisar esse mapa aqui, e a número 10 da outra página. Então, vamos corrigir a 8 primeiro aqui nessa página. Identifique os blocos representados no mapa a seguir, apresentando resumidamente seus países membros e sua fase atual. Então, os blocos representados nesse mapa são os seguintes: o NAFTA, o Mercosul e a União Europeia. Dentro do bloco da União Europeia vem uma rajurazinha roxinha que está mostrando que tem um membro que estava em processo de saída do bloco. Esse membro era o Reino Unido. Ele já saiu do bloco, inclusive. Então, olha aqui, resposta da número 8. Aqui embaixo, ó. Tá vendo? Nessa parte aqui, ó. Então, NAFTA, Zona de Livre Comércio entre Estados Unidos, Canadá e México. União Europeia, União Econômica e Monetária entre 28 países europeus, como Alemanha, Espanha, França, Itália, entre outros. Não precisava apresentar todos os 28 países membros, não. Lembrando que atualmente a União Europeia só tem 27 países membros, o Reino Unido não pertence mais. E o Mercosul, que é uma união aduaneira entre o Brasil, a Argentina, Paraguai e Uruguai. Então, resposta da questão número 8. Agora, a gente vai corrigir a questão número 10. Página 53. Analise o gráfico a seguir e responda as questões. O título do gráfico: Brasil, União Europeia, importação e exportação em bilhões de dólares. Então, o que a gente importa e o que a gente exporta? Aí a gente vai analisar o gráfico de acordo com a cor das colunas. Vermelho, importação, azul, exportações. Isso chama interpretação, viu, gente? Isso é muito importante, saber analisar um gráfico. Letra A. Identifique os produtos mais exportados do Brasil para a União Europeia. Então, olha só, o que o Brasil mais exporta? Exportação é o azul. A coluna maior que nós temos no ponto azul é essa coluna aqui, ó. Então, o que a gente mais exporta? Produtos não industriais e depois seguido por produtos industrializados de baixa tecnologia. Então, eu vou grifar a resposta para vocês da letra A aqui, para vocês corrigirem direitinho no caderno de vocês. Letra B. Identifique os produtos mais importados pelo Brasil da União Europeia. Exportados a gente manda para fora, né, para a União Europeia, no caso do gráfico. Importados a gente compra da União Europeia. O que a gente mais importa do bloco? Então, a gente vai analisar de novo aqui e ver qual que é o pontinho, qual que é a coluna vermelha maior. Então, vai ser essa aqui, ó, indústria de média e alta tecnologia. A resposta da letra B está aqui. Vou grifar ela melhor porque ficou feio, né? Ó, letra B. Beleza? Letra C. Considerando o grau de desenvolvimento dos países, que conclusões podem ser tiradas a partir dos dados representados no bloco? Então, se a gente for considerar o grau de desenvolvimento, os países da União Europeia são países desenvolvidos. O Brasil é um país emergente. Então, vamos à resposta. Letra C. Aqui no cantinho, ó. Os países europeus são mais desenvolvidos e possuem indústrias de tecnologia de ponta.
enquanto o Brasil é um país emergente, concentrando sua economia na produção agrícola e nas indústrias de tecnologia menos avançada. Então, a tarefa, ela está toda corrigida. Vocês vão corrigir um caderno para eu ler. Eu vou ler os cadernos de vocês, ver se vocês realmente corrigiram. E é só isso para hoje, né? Vocês estão liberados. Agora, tem uma charge aqui que eu não pedi para vocês fazerem. Eu só vou trabalhá-la com vocês. Analise a imagem. Interprete a charge a seguir, considerando que o personagem retratado é Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, que foi eleito em 2017. Eu ia falar 1917, gente. Perdão. Então, ele pede para que vocês analisem essa charge. Então, começa com a palavra NAFTA na primeira imagem, depois ele perde a letra A, depois ele vai perder a letra T, depois ele perde o F, o T e o A, fica só com o A. E no final termina com americano. O que essa charge quer mostrar para a gente? A charge representa Trump excluindo os parceiros do NAFTA. O presidente estadunidense adotou uma política de valorização nacional e deixou de lado as relações comerciais do bloco. Então, finalizamos hoje a aula de vocês. Foi bem rapidinha, né? Coisa prática mesmo, só para corrigir as atividades. E na próxima aula a gente continua a matéria. Fiquem com Deus, bom final de semana, descansem bastante.